Olá, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Silvana, eu sou professora de apoio aqui da Igreja Assembleia de Deus de Blumenau. E é um prazer estar com você, principalmente nesse vídeo. Eu estou muito feliz de estar aqui, pois estamos completando o nosso primeiro ano de videoaula aqui das nossas pré-aulas. E eu estou grata a Deus por esse privilégio de estar com você, querido professor. E grata a Deus também pela sua vida, professor, que semanalmente tem nos transmitido tanto carinho, tem nos perguntado, tem recebido nosso material, tem falado que isso tem servido de ajuda para a sua aula. Então a gente fica grato a Deus de te servir como professor. E nós estamos aí, né, no nosso trimestre, começou na semana passada a história da igreja para adolescentes. Uma lição muito importante que os adolescentes vão entender, né, como começou tudo, quem é o autor da igreja, como tudo começou. E justo na lição 2, que é hoje, Jesus Cristo, fundador da igreja, nós vamos tratar da base que é Cristo. E o nosso texto de destaque está lá em Atos 4:11, que fala: Jesus é aquele de quem as escrituras sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A pedra, o fundamento da igreja é Cristo, e é sobre isso que nós vamos aprender nessa lição. Então vamos às dicas. A sugestão de música para você que faz a apresentação no final da tua aula, ou para você deixar de fundo musical ali no finalzinho da sua aula, eu sugiro a música Brilhar por Ti. Eu deixei o link ali no material de apoio para você, professor, estar, né, ouvindo, baixando, enfim, fazendo aí conforme for possível para você. Uma música muito linda, fala, né, que a gente quer brilhar por Jesus, aonde que o mundo se apaga, aonde tem trevas, é ali que eu devo brilhar por Jesus. Ser o referencial de Cristo aonde eu for. E aí você vai começar a ir trabalhar na sua aula durante a semana. Essa semana, eu sugiro a você, um dia antes da sua aula, para falar a verdade, eu sugiro a você enviar para 4 adolescentes o mesmo vídeo. Eu deixei ali no material de apoio um exemplo de vídeo, mas você pode mandar um vídeo aí que você acha legal para cada adolescente relatar o que acha. Aí você manda para eles, pede para eles não falar com ninguém que recebeu aquele vídeo, e você pode pedir para eles, para cada um, né, individualmente, fazer ali um relato sobre os detalhes do vídeo, mas serem criteriosos ali nos detalhes. E trabalhar ali como aconteceu o milagre, enfim. Eu deixei um vídeo aqui que registra o milagre de uma mulher que era cega, e na hora do batismo ela conseguiu enxergar, recebeu a cura, a visão, né? Então, você pode mandar esse, que eu deixei no material de apoio como sugestão, ou você pode mandar um vídeo que você queira ir. Os adolescentes fazendo isso, no dia da sua aula, você pega esses 4 depoimentos e reserva ali, porque você vai usar na introdução. E a nossa introdução vai falar sobre os 4 evangelhos, né? Para a gente conhecer o ministério de Jesus, a gente precisa ler os evangelhos. Nos evangelhos está ali escrito tudo o que Jesus fez em seu ministério, né? Ou, tudo não, mas, né, uma boa parte, porque fala que nem todos os milagres estão ali, enfim. E aí, depois da oração, você vai começar a sua aula. Lembra que você tem os 4 depoimentos guardados com você já. Eu sugiro que logo após a oração você lance uma pergunta para os seus adolescentes. Pergunte a eles quem dos seus adolescentes, quem ali já passou por uma situação, aconteceu alguma coisa, né, muito assim, expressiva, espetacular, e esse adolescente, depois que passou, ele começou a ouvir histórias, e as histórias eram diferentes do que ele tinha visto. Pessoas com pontos de vista diferentes, pessoas que estavam falando coisas que ele não tinha visto, por estar ali muito envolvido no que aconteceu, ou por estar num ângulo diferente, enfim.
Faça os seus adolescentes falarem sobre alguma coisa que aconteceu, um acidente, por exemplo. Todo mundo lembra do que é ruim, né? Ah, um acidente, esse tem um ponto de vista, esse estava errado, esse estava certo, fulano falou que aconteceu assim, mas eu estava lá e eu vi que aconteceu assim, e ele viu, né? Aí você pode lançar a questão dos evangelhos. Não é que um ou outro está mentindo. Não, todos estão falando exatamente a verdade, mas cada um com o seu ponto de vista. E por isso que os evangelhos estão falando da mesma coisa, mas muitas vezes eles são diferentes. Mas nenhum se contradiz, eles se complementam. Então você pode trabalhar isso com seus adolescentes já no início, e você pode lembrar também da lição que você trabalhou sobre inspiração divina. E trazendo aqui para a introdução, você vai falar que os apóstolos, ao escreverem os evangelhos, eles foram inspirados por Deus. Ao serem inspirados por Deus, eles escreveram com suas próprias palavras. Tem uma frase que eu deixei para você estar finalizando essa introdução, que diz assim: a Bíblia escrita por Deus, é como se fosse a voz de Deus com um sotaque humano. É isso que foi a escritura, né? Foi a escrita bíblica. Os autores, cada um com a sua personalidade, colocaram ali o seu ponto de vista, mas com inspiração divina. Então é Deus falando com o sotaque humano. Então é muito incrível você trabalhar essa introdução e você dar ênfase a isso. E aí você pode pegar, nesse meio de tempo, antes de finalizar o tópico, você lê os 4 depoimentos de 4 adolescentes e ver como que pode, né? Os 4 viram o mesmo vídeo e cada um viu coisas que talvez o outro não viu. Há a possibilidade de todos terem escrito a mesma coisa? Não, é muito difícil isso acontecer, exatamente as mesmas coisas. Um viu uma coisa, outro viu outra, porque eles assistiram aquele vídeo, mas cada um falou sobre o seu ponto de vista. E aí você encerra a introdução e aí você entra no primeiro tópico. E o primeiro tópico nós vamos falar sobre o ministério de Jesus. Esse tópico, ele é um tópico bem extenso, então eu sugiro a você, professor, que leia, releia, decore, de forma que esse tópico faça parte de você, que você não precise dar lição para falar dele, né, para falar sobre tudo que está nele, mas tudo que está nesse tópico eu achei extremamente importante você colocar. Então, eu fiz um roteiro para você estar trabalhando com esse tópico, com vários materiais, com várias coisas que os adolescentes vão participar. Então, para começar, aqui vamos falar sobre, o tópico vai começar falando sobre a infância de Jesus. No material de apoio de aulas passadas, eu deixei sobre como era uma infância dos meninos judeus, meninos e meninas, mas você pode pegar só do que é a infância dos meninos judeus. Eu vou disponibilizar novamente no material de apoio para você, professor, estar tendo esse slide, que você pode passar o slide também nesse momento. Então, a lição, ela vai falar sobre alguns pontos, né, da infância de Jesus. O que a Bíblia fala? Nós não temos riquezas de detalhes sobre a infância de Jesus, né? Então, eu sugiro a você pegar um isopor, ou uma lousa pequena para você estar escrevendo, ou eu peguei aqui um EVA, né, que eu vou usar nesse tópico dos dois lados, e esse EVA eu vou colando. Os seus adolescentes, eles podem ir escrevendo o que tem na lição sobre a infância de Jesus. Jesus conversa com os mestres da lei no templo em Jerusalém, Lucas 2:40, e faz um roteiro. Por exemplo, aqui começa com o nascimento de Jesus, e aí coloca aqui o nascimento de Jesus, e em seguida tudo o que acontece na vida de Jesus. Nesse meio de tempo, aqui, né, conciliando com o que a Bíblia tem registrado, você pode colocar mais ou menos assim, com 5 anos de idade, o que acontecia na rotina de um menino judeu, que tipo ele estudava, quando ele aprendeu a profissão. Daí isso também está lá no material de apoio, e você pode estar complementando toda a infância de Jesus para vocês estarem entendendo como aconteceu a infância de Jesus, certo? E aí você vai dar continuidade no mapa
após ter lembrado como foi a infância de Jesus, aí você reserva esse EVA ou material que você vai usar, certo? Ali, logo depois de você ter relembrado, você pode também passar o slide que eu vou deixar ali para você, né, relembrar. Passando isso, você continua o tópico. Continua o tópico e eu deixei no material de apoio para você fazer a impressão dos mapas. Eu sugiro a você, porque daí nós vamos falar agora dos milagres de Jesus. Falamos da infância de Jesus e aí você dá início nos milagres. Nesse tópico, vai ter 2 momentos que vai falar dos milagres de Jesus. Então, eu sugiro a você zipar, colocar tudo nesse segundo momento do tópico sobre os milagres de Jesus. E a minha sugestão é que você pegue aqui, eu deixei para impressão, mas se você não quiser imprimir e tiver uma Bíblia que tenha mapa, eu gosto mais da impressão por conta que você pode colar post-its ali com os milagres aonde aconteceu. Por exemplo, assim, a Palestina nos tempos de Jesus, né, o relevo da Palestina, o mundo no Novo Testamento, e aí você pode pegar o mapa da Galileia, o mapa de Jerusalém, nos tempos de Jesus, e Samaria, por exemplo, ali na redondeza onde Jesus ficou. E aí você pode pegar os milagres que a lição fala, ou outros também, e aonde aconteceram esses milagres. E aí os seus adolescentes ali, vocês podem estar fazendo isso numa mesa todos juntos, vão escrevendo e vão colando aonde foi que aconteceu aquele milagre e colar ali no mapa para eles memorizarem isso, né? Levarem para a época de Jesus. Em Samaria, conversou com a mulher samaritana. Outro milagre de Jesus, aonde que ele foi, por exemplo, que ele expulsou os demônios lá, né, que libertou o homem, aí vai lá, né, Gadara, e aí tudo isso você vai trabalhando com seus adolescentes, eles vão escrevendo e vão colando ali, vendo os lugares bem certinho de Jesus. Por isso eu acho importante você imprimir esses mapas. Deixei lá no material de apoio para você fazer essa impressão. Ótimo! Aí você vai continuando aqui a nossa aula. Em seguida, você falou de todos os milagres de Jesus, você vai falar, agora você pode também aplicar para nossos dias de hoje, isso que você vai fazer agora. Você pode pegar aqui no outro lado da tua folha de EVA e colocar Jesus versus fariseus, as atitudes de Jesus e as atitudes dos fariseus. E aqui se você tiver numa mesa grande, você pode dividir, né, os da direita e os da esquerda, para estarem colando, escrevendo, né, no próprio EVA ou colando post-its, falando sobre as atitudes de Jesus. Jesus visitou um cobrador de impostos. Os fariseus achavam que um cobrador de impostos não era digno de sua visita. E aí você pode colar. Jesus permitiu uma mulher pecadora ungir seu pé com perfume caro, né? Além disso, regou com suas lágrimas e secou com seus cabelos. Ao mesmo tempo, o fariseu estava ali, né, falando mal de Jesus, pensando mal de Jesus. Se esse mesmo fosse profeta, ele estaria aqui deixando uma mulher pecadora. Ele saberia que uma mulher pecadora está ali aos seus pés, né? Então, coloque esse Jesus versus fariseus, e aí você pode finalizar esse tópico aplicando para os nossos dias. Com quem somos mais parecidos? Com os religiosos da época ou com Jesus? Nós temos mais discriminação pelo próximo ou temos mais amor pelo próximo? Com quem somos mais parecidos? E aí você pode estar batendo um papo com seus adolescentes, e essa é a sugestão que eu deixo para você estar trabalhando como material. É um material bem barato, mas faz toda a parte de deixar os nossos adolescentes ali cativados. E esse tópico finaliza nos esmerando como professores. E aí esse tópico, ali no final, fala sobre os apóstolos, vai falar sobre Jesus em todo o seu ministério, e fala no final o quanto ele se esmerou a ensinar os seus discípulos, a ensinar os seus apóstolos,
sem ensino não tem base, não tem estrutura, não tem como ter uma solidez, né, a longo prazo. Por isso que a igreja está aí avivada, forte, constante, porque nós tivemos uma boa base de ensino. Cristo deixou aos apóstolos ensinamentos fundamentais para a nossa fé e para a nossa vida diária com Ele. Então, eu fico muito feliz porque Jesus, ao longo do seu ministério, ele curou sim, ele libertou, ele ressuscitou, ele fez coisas maravilhosas. Mas ele focou, o finalzinho do seu ministério, todo o seu ministério foi de ensino, mas o finalzinho ele focou em ensinar, discipular os seus discípulos. E é isso que nós, professores, fazemos diariamente. Ensinamos. Quantas vezes eu falo aqui, nesse 1 ano que a gente esteve aqui, quantas vezes eu falei? Nós ensinamos para quê? Para transformar vidas. Nós ensinamos uma palavra que liberta, que transforma. Esse é o nosso alvo é ensinar para levar pro céu. Então, nesse final de tópico, eu achei maravilhoso esse gás que eu senti, assim, né? Essa força para ver em Jesus um exemplo de ensinador, e isso faz a gente se esmerar ainda mais no ensino. Então é maravilhoso esse tópico, finalzinho de tópico, tá aqui para você, como uma injeção de ânimo, querido professor. Cristo foi um ensinador e ele te deu esse ministério como ensinador, não é à toa, é porque você foi chamado para ensinar, para transformar. E aí vamos para o segundo e último tópico, a igreja que Jesus fundou. Nesse tópico, eu sugiro a você, depois de discorrer ele, né, falar sobre o fato de Jesus ter subido ao céu e deixado ordenanças para serem seguidas por seus discípulos, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Imagine, pregar o evangelho a toda criatura, isso requer um crescimento. Quantas pessoas receberam Jesus, né, se tornaram cristãs? Isso teve um volume de pessoas. Aí você vai falar sobre a organização da igreja. Os apóstolos e, enfim, outros líderes que, além, né, através dos séculos, foram lideranças assim que foram inspiradas pelo Espírito Santo para colocar coisas que hoje nós temos como base de organização. Tem toda uma logística para existir uma igreja, né? E uma coisa que você pode também estar lembrando os seus adolescentes, que eu tenho como ser templo do Espírito Santo, só eu. Mas para eu ser igreja, eu tenho que fazer parte de uma comunidade. Não tem como existir uma igreja sem ser uma junção de pessoas que fazem parte de uma comunidade de amor. E Cristo é a base da nossa fé, e Cristo é a base da nossa igreja. E tudo isso existe uma organização. Então você pode estar falando sobre os pastores, como vieram os pastores, como começou a existir, o que os apóstolos deixaram, né, no decorrer ali dos evangelhos, como cada um fazia, porque teve sim critérios, enfim, nas cartas de Paulo você pode também estar lembrando isso. Como foi feito essa divisão de tarefas, como tudo funciona, como o meu ministério pode ser útil dentro da igreja, né? Então, você pode estar trabalhando isso e colocando o exemplo da nossa igreja, como hoje funciona tudo. Tudo funciona. Hoje nós temos classe de adolescente que fala numa linguagem para adolescente. Já pensou se todo mundo falasse na linguagem de adulto? Já pensou se todo mundo falasse na linguagem de adolescente? Precisava ter uma organização. Cristo nos fez diferente exatamente para isso, para nós nos completarmos como igreja. Então, você pode nesse tópico estar falando sobre os complementos, sobre a igreja de Cristo também, né? Além da organização que fala aqui. E hoje nós temos o privilégio de fazer parte de uma organização, de uma igreja que ainda, nos seus fundamentos, traz com ela ordenanças que o próprio Jesus deixou, que foi ceia e discipulado. Então você pode estar trabalhando sobre isso nesse tópico. E aí, eu sugiro que você finalize com o Quebrando Rotina, que a lição sugere, né? Não sei se vai aparecer aí, mas o Quebrando Rotina, ele fala sobre... você pode reproduzir esse quadro, né? Como a lição sugere, na tua lousa, ou no próprio EVA, ou enfim. E aí você coloca ali sobre budismo, islamismo, kardecismo e o cristianismo, que é a igreja de Cristo hoje.
os fundadores, nascimento e morte, e explique para os seus adolescentes que tudo que um homem começa, né, que é seita do homem, que a invenção do homem tem tempo de começar e vai ter sim um fim. Mas a Igreja de Cristo, ela está aí através dos séculos e ela será de eternidade a eternidade. Glória a Deus por isso, né? Nós ficamos muito, muito felizes por fazer parte da Igreja de Cristo, por levar essa maravilhosa palavra. E aí, na conclusão, essa conclusão eu sugiro. O texto que tem aqui na lição da conclusão, eu achei maravilhoso, você pode ler. Eu indico você estar lendo a parte da conclusão, mas finalize a sua aula perguntando para os seus adolescentes: somos Igreja de Cristo mesmo? Você se sente parte da Igreja de Cristo mesmo? Nosso objetivo como igreja tem sido levar a mensagem de salvação a todos mesmo? Ou como os fariseus, nós selecionamos quem nós queremos que seja alcançado pela palavra de Deus? E aí, finalize também: desejamos ardentemente que todos se salvem, ou aquele que a gente não gosta muito, a gente quer mesmo é que, né, morra e vá para o inferno, enfim. Nesse tópico você pode fazer aí a parte de perguntas, e aí você levante os seus adolescentes para orar, e aí você faça um apelo. Eu sugiro que você faça um apelo. Você se sente parte da Igreja de Cristo? Se você não se sente, você quer hoje religar esse compromisso com Cristo, de ser igreja, de levar a salvação a todos, de usar os seus talentos, seus dons para o reino de Deus? Se o teu talento, você é excelente na pintura, você pode usar isso para o reino de Deus. Se você canta, você pode usar isso para o reino de Deus. Colocar isso para os seus adolescentes e falar que isso é fazer parte de uma comunidade de amor. Isso é que ser igreja, é usar os nossos talentos. Além de usar os nossos talentos para o crescimento do reino de Deus, é levar a todos as boas novas de salvação. E é isso aí, meu amado e querido professor. Nós finalizamos aqui a nossa pré-aula e eu desejo a você que a sua aula seja, no mínimo, maravilhosa, e que o Espírito Santo venha estar instruindo você a como você dirigir os seus alunos. Lembre que sua aula não pode ser aí robótica, não, tem que ter uma programação, tem que ter um roteiro, sim, mas que se o Espírito Santo quiser te usar para falar algo, através do ensino, falar algo para os seus adolescentes, se você quiser complementar a sua aula, sentir de forma veemente que você precisa complementar a sua aula com um assunto um pouco, né, com mais assunto, fique à vontade, meu amado. Você foi chamado para isso, para ensinar, e seja diariamente dirigido pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.